Olá pessoal, boa noite. Você que está entrando aí para assistir a nossa live de hoje. Vamos falar sobre a vida dos pastorinhos. Gostaria de saudar a Dani, que está entrando agora, a Regina, Vera Lúcia, Vera Fidelíssima, Geraldinho também, Rose, Lidiane, tantas e tantas pessoas queridas. Boa noite, Geraldinho, que bom lhe ver aqui, meu irmão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Hoje a gente vai ter mais uma live especialíssima, né? Vamos falar sobre a vida dos pastorinhos. É um privilégio estar aqui hoje com vocês, né? Já já o Joaquim vai entrar na nossa live para a gente poder adentrar nesse tema que é tão caro para nós, né? Se você ainda não assistiu, que você possa assistir lá no nosso Instagram, né? Na comunidade, você possa então acompanhar lá as lives anteriores que nós tivemos sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu vou até aqui, vi que Joaquim já entrou. Joaquim, se você puder me pedir para entrar na live, tá? Eu vou colocar aqui o tema Aparição de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto o Joaquim entra, pessoal, vocês podem ir compartilhando essa live, é só clicar aí nesse aviãozinho que nós temos aí embaixo e já enviar para as pessoas que você conhece, né? Para que essas pessoas possam então acompanhar a riqueza desse tema, certo? Joaquim, vi que você convidou, que você me chamou aqui, eu já vou ter de aceitar, meu irmão. Um minutinho só. Aparição de Nossa Senhora de Fátima é o nosso tema de hoje. E aqui nós vamos aceitar o nosso queridíssimo conosco nessa live. Laura, bem-vinda também, Marielle, né? Joaquim, que alegria lhe ver, meu irmão. Boa noite, irmãos. Aqui é boa noite e aí ainda é boa tarde. Aqui agora são, mais precisamente, 6 horas, deixa eu lhe dizer aqui com toda certeza, 6 horas e 15 minutos, 16 minutos. Uma honra, meu irmão, Aqui ter são você aqui. 22h15, exato. Exatamente. Que alegria, né? Poder lhe encontrar mais uma vez. Nós temos já várias pessoas aí que estavam ansiosas por essa nossa live. E dizer que é uma alegria também para mim, meu irmão, poder conviver com você aqui, poder escutar tanta riqueza nas suas partilhas, viu? Então, para quem não conhece, Obrigado. gente, o Joaquim, ele atua lá em Fátima, né? Ele teve a graça, a oportunidade, o presente de Deus e Nossa Senhora de conhecer a irmã Lúcia. Ele teve também a oportunidade de conversar com um parente dos pastorinhos, Francisco e né, de Jacinta. Francisco e Jacinta. Então, assim, para nós é uma riqueza muito grande aquilo que você traz. E ele atua diretamente lá, em Fátima. Então, se você não assistiu as lives, volta a reforçar. Assiste aí as anteriores para você não perder essa graça, porque é uma riqueza muito grande para nós. Sim, e até para depois conseguir perceber o que é que nós estamos a falar. Porque senão depois, se não assistir o que está para trás, depois nós perdemos um bocadinho o fio condutor de que é verdadeiramente a mensagem. Isso mesmo, perfeito. E aí nós também já avisamos, pessoal, que nós vamos fazer depois nós vamos abrir um link no Zoom, né, uma sala privada, para que nós possamos discutir o segredo que foi anunciado por Nossa Senhora na terceira aparição. Então a gente pede que você esteja atento aí, nós vamos divulgar depois no Instagram da comunidade para que você possa então acompanhar, se você desejar, né? Lembrando que nós temos o limite de 100 pessoas na sala, mas você pode se inscrever para você participar desse maravilhoso momento conosco, tá bom? Vamos fazer uma oração de entrega, Joaquim? Vamos. Em Vamos nome sim. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, Mãe do Pentecostes, que recebestes o Espírito em Pentecostes, tu, os discípulos do teu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos para esta partilha o teu Espírito que nos ilumine, que nos dê a sabedoria e que principalmente coloque esse fogo dentro do nosso coração para que, como dizia a Jacinta, tenha um fogo aqui dentro, um lume que arde, mas não me queima. É o fogo do amor, é o fogo de Deus. Que esse fogo de Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,
esteja presente em cada um de vós, em mim, para que todos nós possamos acolher as graças, os desígnios de Deus nas nossas vidas e por isso todos juntos rezamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já quero aproveitar para reforçar aí, se você pode, clica aí nesse aviãozinho embaixo e já vai divulgando, marcando as pessoas que você deseja que participem também ao vivo conosco dessa live, né, para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas com esse irmão que é tão conhecedor desse tema, né? Que para nós é um tema de muito apreço, Joaquim. Nós que somos apaixonados por Nossa Senhora, para nós é um privilégio, meu irmão. Joaquim, hoje o nosso tema a gente vai falar sobre os pastorinhos, né? Sobre a vida dos pastorinhos. Eu tenho aqui uma imagenzinha deles, eu vou aproveitar para mostrar aqui para quem ainda não conhece a aparição de Fátima, acho que são poucos, né? Aqui nós temos à esquerda o Francisco, ao centro Lúcia e a menorzinha Jacinta. São os pastorinhos de Fátima. Vamos começar conversando um pouquinho sobre eles, vamos falar um pouco sobre aquilo que mais marcou a vida dessas santas crianças, né? E aí eu queria começar falando um pouco sobre aquela frase de Nossa Senhora que tanto nos marcou, né? Que perguntou se eles queriam realmente se oferecer a Deus. Essa é a pergunta central da mensagem de Fátima. Nossa Senhora pergunta para eles se eles querem se oferecer a Deus. Por que essa frase, Joaquim, por que ela é tão importante, por que ela é tão central no contexto de Fátima? Olha, essa frase podemos dizer que é a fonte da mensagem de Fátima. Porquê? Porque quando nós nos oferecemos, ou seja, quando nós dizemos sim a este convite de Nossa Senhora, nós estamos a dizer sim, em primeiro lugar, a acolher a pergunta e a responder com amor, mas mais do que isso, nós aceitamos tudo aquilo que é a nossa vivência humana, nas alegrias e nas tristezas. Ou seja, não há uma repulsa, não há muitas vezes um desânimo, um desfalecimento diante das contrariedades que muitas vezes acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós cristãos, às vezes somos cristãos sem o testemunhar. Porque quando nós estamos na igreja, estamos nos grupos de oração, quando colaboramos com alguns ministérios da igreja, nós temos às vezes a convicção de que não nos vai acontecer nada. Ou seja, que Deus vai nos livrar de certas determinadas situações. E não acontece isso. E como não acontece, muitas vezes nós reclamamos com Deus, não é? Aquilo que nós fazemos. Ou seja, parece que há uma troca. Eu estou ao teu serviço, mas tu livras-me das situações. E este quereis oferecer-vos a Deus, a Nossa Senhora primeiro faz esta pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta é um sim de amor. E depois Nossa Senhora diz-lhe, tereis muito que sofrer, ou ireis sofrer muito, não é? Portanto, e é neste sentido que eles voltam a dizer um sim, não é? Sim, nós aceitamos, mesmo esse sofrimento nós aceitamos. E muitas vezes nós, não é? Mais adultos, mais robustos, até com mais outro tipo de capacidades, não somos capazes de aceitar algumas contrariedades, às vezes uma doença, como acontecia, e nós vimos também na peregrinação que os pastorinhos foram tendo e nas aparições que aconteceram, o povo era sempre num pedido. Nós não tínhamos pessoas a dizer, nós queremos louvar como vós louvais o Senhor. E repare que os pastorinhos nunca pediram, em momento algum da história deles, nem a irmã Lúcia, que viveu 97 anos, pediu algo para ela, pessoal. Verdade. Pediu sempre para os outros. E esta grande missão da Catiúcia e de todos aqueles que nos estão a ouvir é nós pedimos para os outros, não é? É neste sentado, há bocado eu partilhava com a Ana Sofia isso mesmo.
este fim de semana, abriu, por causa do confinamento que nós tivemos aqui, abriu ao público, portanto, a Eucaristia. Portanto, não ficou mais confinado as Eucaristias, portanto, foram abertas às pessoas poderem participar. E aqui o santuário é enorme, é um mundo grande, não é? E que nós temos de ter todos os cuidados para que, de facto, as pessoas se sintam acolhidas, mas também em segurança. E nos exigiu, de nossa parte, de todos que trabalham no santuário, e os nossos irmãos sacerdotes, portanto, um esforço suplementar. E estávamos aqui de rastros, não é? Era muito mais fácil eu hoje ligar à Catiúcia e disse, olha, eu estou de rastros, não é? Quase que nem sinto o meu corpo. E olha, pode ficar para amanhã, é mais fácil no Instagram mandares uma mensagem para todos, partilharmos e... Não, é para os outros, não é? Porque eu não sei se neste momento, algum dos meus irmãos que nos escuta neste momento e nos vê, está a precisar de um alívio no seu coração, uma visita de Nossa Senhora, ou, uma graça de Deus. E é nesse sentido que nós estamos aqui para os outros. Ou seja, o dom é sempre para os outros. E é esta frase que acompanha a vida dos pastorinhos, os dois mais pequenos que rapidamente foram para o céu, mas também o tempo que a Lúcia esteve aqui. Exatamente. E é muito bonito você falar isso, porque de fato, né, eles abraçaram isso, né, e passaram a fazer sacrifícios em prol da salvação dos pecadores, né, eles passaram a rogar pelas pessoas. Quando Nossa Senhora aparecia para eles, rogavam para que ela curasse, para que ela intervisse. Então, como é bonito a gente ver essa frase, né, que, como você mesmo falou, não sei se nós que temos mais idade do que os pastorinhos de Fátima, se nós teríamos a bravura de dizer, eu quero me oferecer a Deus com as suas dores, com as batalhas, né, e com os desafios, porque é como você falou, a gente estava conversando exatamente sobre isso, Joaquim, esses dias, que a gente acha que na caminhada, se nós somos fiéis a Deus, que não passaremos por batalhas. E o próprio Cristo, né, não nos prometeu isso. Né? Se Ele mesmo morreu na cruz, se Ele mesmo ofertou a sua vida, nós precisamos também ofertar. Então é bonita a pequenez desses pastorinhos que nos ensina justamente a retribuir esse amor de Deus através da nossa oferta de vida, não é isso? Exato, exato. Então, e aí, nesse desejo deles se sacrificarem, Joaquim, tem uma história que contam que o Francisco dava alimento para os animais, não era? Ele saía com... Sim, tudo começou com a pequena Jacinta. Porque a pequena Jacinta, depois das aparições, ela tornou-se diferente na sua maneira de estar. Ela era uma menina imatura, um bocadinho infantil, um bocadinho amuada, porque queria sempre as coisas à sua vontade, mas depois da aparição, ela abraça com tanto amor o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e os pobres pecadores. Ou seja, a grande missão da Jacinta é sempre os pobres pecadores. E é ela que toma a iniciativa de começar a fazer sacrifícios pelos pobres pecadores. E é a partir daqui também que Francisco e a Lúcia também o seguem. O Francisco tem a particularidade, e por isso é com o contemplativo, e o próprio João Paulo II, se não foi João Paulo II, foi o prefeito para a Congregação dos Santos, que falou esta frase. Porque os pastorinhos tiveram grande dificuldade em ser aprovados com virtudes heroicas, ou seja, o processo andasse para a frente da beatificação. O processo começa em 1952, termina em 1979, e quando termina em 1979, toda a documentação que é mandada para a Santa Sé é analisada e é arquivada. Porque acham que os pastorinhos não mártires, crianças não mártires, conseguem ter as virtudes heroicas. O nosso bispo da altura, se não estou enganado, Dom Alberto Cosme, ele tem, e lá está, uma sabedoria enorme quando se deixa contagiar, não é? Por este amor de Maria, por este amor dos corações de Jesus e de Maria. E o que é que ele faz? Aquilo é arquivado e ele, ou seja, em 1979 já começou a aparecer grupos fora de Portugal.
Espanha já havia muitos, Itália também tinha alguns, mas depois começou a haver outros grupos a visitar, a querer interessar-se pela mensagem de Fátima. E o Dom Alberto Cosme, ele escreve aos bispos do mundo inteiro, das dioceses todas, a perguntar, de facto, se esse parecer devia ser arquivado ou não, ou se, de facto, as crianças podiam ter essas virtudes heroicas e o processo andasse para a frente para a beatificação deles. E mais de 300 bispos respondem que sim. Ou seja, essas cartas são mandadas para a Santa Sé. E mais de 30 cardeais. Porque depois o João Paulo II, ao receber tudo isto, abre novamente o processo em 89, porque, exato, em 81, exatamente. Em 81, o nosso bispo manda essas cartas e depois elas chegam. E em 89, o João Paulo II abre o processo e aceita essas virtudes heroicas, não é? Tanto de Francisco como de Jacinta, e como nós sabemos depois, a beatificação no ano 2000. Então, é nesta dificuldade que eles passam. E há uma das frases que ou o prefeito para a Congregação das Festas, ou o próprio João Paulo II, diz que o Francisco assimilou de tal maneira aquilo que Nossa Senhora disse, que tens que rezar muitos terços, que ele quase que tornou-se um eremita. Porque ele estava sempre ou escondido, ou em cima das árvores, ou em cima de rochedos, a rezar. E há testemunhos que as crianças e até pessoas adultas, às vezes chamavam Francisco, e ele lá em cima, a sua entrega na oração era tanta que não escutava as outras pessoas chamar. Portanto, esta mudança, esta entrega de tal forma, esta união entre o Francisco e o céu, que até os seres humanos, das pessoas que estavam ali, e chamar por ele não conseguia escutar. É neste sentido que somos convidados a fazer. O Francisco, este consolador. E depois ele tem um amor tão grande à Sagrada Eucaristia, ou seja, ao Santíssimo Sacramento. Porque ele, e há testemunhos disso, Nosso Senhor pediu que eles fossem aprender a ler e a escrever. E a escola era acima da igreja paroquial. O que é que Francisco disse? Ele pensou cá com os seus botões, com um discernimento muito apurado. Aliás, dos três era o que tinha o discernimento muito mais apurado. E eu vou já contar aqui uma coisa que a Lúcia escreveu, que ele chamou a atenção da Lúcia. O Francisco, quando iam para a escola, Francisco disse, olha, vai tu e a Jacinta, que eu fico aqui a adorar Jesus, a consolar Jesus escondido. Porque eu vou depressa para o céu, Nosso Senhor disse que ia brevemente para o céu, não vale a pena eu ler e escrever, porque lá no céu eu não preciso ler nem escrever. Eu só vou consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, quando vieres da escola, passa por aqui que eu vou com vocês almoçar. E assim fazia, e ele passava aquelas 4, 5, 6 horas completamente em adoração diante do sacrário. Escondido, que era para as pessoas, porque uma das coisas que ele tinha sempre dificuldade, ele não gostava muito que as pessoas andassem sempre a perguntar as coisas, mas também não queria ser mal educado, também não queria mostrar que não gostava. E então fazia esse sacrifício de as pessoas perguntar e ele tentar responder àquilo que era possível. Mas porquê é que eu digo que, e a Lúcia escreve, que era o que tinha o discernimento mais operado? Uma vez, a Lúcia estava a brincar com umas meninas, um bocadinho mais velhas até do que a Lúcia, e com um palavreado, digamos assim, mundano, para nós que compreendemos hoje, não é? E o Francisco vai ter com ela e disse, olha, não te juntes muito a esse grupo, porque aquela linguagem, aquelas palavras que elas dizem ofendem muito a Nosso Senhor, não é? E Lúcia percebe, ou seja, Lúcia percebe que pode, sem querer, deixar-se levar. E volta e deixa de estar nesse grupo que deitam conversa fora, digamos assim, aquelas conversas que não nos
diz respeito nenhum que não nos edifica, que não nos constrói. E, portanto, o Francisco tinha esta característica. Uma outra característica do Francisco, já que estamos a falar, perto da morte dele, há uma senhora que vai aflita e ao quarto de Francisco e diz: Francisco, pede para que o meu marido e o meu filho não estejam de costas voltadas, não andem zangados um com o outro, para que haja paz naquela casa, nisso. E ele disse, olha, reza, porque eu vou rezar e quando estiver no céu, vou rezar para que eles se unam. E diz o testemunho que logo que o Francisco faleceu, o pai e o filho fizeram as pazes, se uniram e houve paz naquela família, não é? Há outros casos de famílias que estavam com dificuldades monetárias até e que de facto houve essa graça por intercessão deles. Portanto, há estes testemunhos maravilhosos do pequeno Francisco. O pequeno Francisco também ele recebe o viático no dia 3 de Abril. Ele tem a confissão e o bonito, antes de confessar-se, quando pediu ao pai para ir chamar o padre, ele chama a Lúcia sem ninguém saber, não é? E diz: ó Lúcia, olha, tu lembras-te de algum pecado que eu tenha feito e que ainda não tenha confessado, não é? E a Lúcia disse: olha, tu tiveste aquela desobediência com a tua mãe. E ele guardou: sim, eu lembro-me disso, esse pecado eu lembro. E então a preocupação dele era perceber. Depois a Lúcia foi embora e ele chamou a Jacinta. E disse: ó Jacinta, tu lembras-te de algum pecado que eu tenha feito, coisa? E disse: olha, eu lembro daquele tostão que tu roubaste ao pai para comprares aquela harmónica, que aqui tem o nome, mas para os nossos irmãos entenderem. Uma flauta, né? E ele disse: isso já confessei. Depois tinha um outro pecado também, de ter respondido mal. Disse: isso também confessei. Dizia: pronto, mas eu confesso outra vez, porque eu quero, de facto, ir para o céu sem nenhum pecado. Ou seja, vemos a preocupação mesmo bastante doente, bastante abatido, tinha a língua ressequida de tanta febre que aquilo dava, mas ele tem essa convicção e recebe a absolvição e depois é-lhe dado o viático, portanto, Jesus. E depois a Jacinta queria estar muito junto do Francisco porque ele tinha o Jesus escondido no coração. E depois, no dia 3 para o dia 4, a Lúcia visita o Francisco e o Francisco aperta-lhe a mão e disse: Lúcia, eu vou muito breve para o céu. Nossa Senhora disse que me vinha buscar, não é? E no dia 4, depois, ao final do dia, ele morre também, santamente, com o terço que o pai tinha feito de 150 Ave-Marias. Portanto, era um rosário de 3 terços que tinha, não é? Eram os 3 mistérios que na altura se rezava, não é? Isso. E ele é enterrado, naquela altura, numa vala comum, ou seja, numa sepultura comum. Porque não havia dinheiros, não tinha-se jazigos, porque só as pessoas com posse. E ele é enterrado ali, em 1919, portanto, ao 4 de abril de 1919. E ali ficou. A Jacinta tem um percurso diferente. Nossa Senhora aparece-lhe pouco depois da morte de Francisco e pergunta-lhe se ela quer ficar aqui mais algum tempo para, com o seu sofrimento, converter, não é? Os pecadores, pela conversão dos pecadores. E a Jacinta, a mais pequenina, não é? A mais pequenina, a mais ternurenta, no sentido de tão pouca idade, ela diz que sim, não é? Aceita todos os sofrimentos sem se resignar, sem chatear-se nem nada. Aceita tranquilamente tudo. Há aqui um episódio, voltando um bocadinho atrás, que é uma coisa interessante e às vezes a gente passa, mas é importante aqui, na história. Há um momento que uma mãe vai pedir à Jacinta que tem um filho preso
a cerca de 18 quilómetros, a prisão era a cerca de 18 quilómetros daqui de Fátima, que estava preso inocentemente. E para rezar, a Jacinta pediu a Jacinta para que pedisse a Nosso Senhor que o filho fosse liberto, né? E a Jacinta diz sim, que ia rezar para que, se ele está inocente, que iria ser liberto, né? Pronto. E a senhora foi para casa. Nessa mesma noite, o rapaz é liberto e chega à casa dos pais. Ora, naquele tempo não havia luz, eletricidade, a 18 quilómetros, e era tudo pinhal, floresta, como vocês chamam aí no Brasil. Uma floresta densa, muitos pinheiros, muita coisa. E o rapaz chega à casa e a mãe fica admirada como é que ele chegou e como é que ele veio. E ele disse, vim a pé. Isso como é que tu viestes e deste com o caminho? E ele disse, mãe, quando eu saí da prisão, me libertaram da prisão, eu vi a Lúcia no meio do pinhal, não é? Com um candeeiro. E disse-me, segue-me. E eu fui sempre atrás da Lúcia. Ela foi para a casa dela e eu fui vim aqui para a minha casa, porque eram vizinhos, eram ali vizinhos. A mãe ficou admirada. No outro dia foi ter com a mãe da Jacinta e a Jacinta perguntar se ela tinha ido ao encontro de filho. E ela disse não, ela dormiu a noite toda. Portanto, nós vemos aqui, de facto, a intercessão, a vontade de ajudar os outros da pequena Jacinta, não é? E é isto que nos alegra, que nos entusiasma, 100 anos, 100 e tal anos depois, 103 anos depois, que faz, ou seja, ainda arde dentro do nosso coração este amor, não é? E que nós devíamos imitar, não é? Pedindo, como a Jacinta, pelos outros. E nunca pediu para ela, não é? Ela foi para o hospital em Orem, depois em 1919, em julho, salvo erro, de 1919, está lá um mês e pico, mas ela disse logo que Nossa Senhora tinha dito que ela ia passar por 2 hospitais e que que não ia ser curada, portanto, que ia para o céu, que era só para converter os pecadores, rezar pelos pobres pecadores. E assim acontece. Em Orem, ela abre uma ferida no seu peito e que não cicatriza, que tem que fazer curativos todos os dias de umas dores horríveis, não é? E ela oferece tudo isso, não é? Vem para casa, depois, em agosto, vem para casa, está ali nos momentos melhores, outros momentos piores. Em janeiro, acho que a 13 de janeiro de 1920, é a última vez que ela vai à Covadeiria e reza, e diz que não volta mais a ver aquela terra onde Nossa Senhora apareceu. Também diz à madrinha dela, que é a madrinha dela que a leva, que não a volta a ver e que vai morrer sozinha em Lisboa. E, de facto, é isso mesmo que acontece. Primeiro, os pais levam a Lisboa, vão do comboio. Depois há ali uma pequena confusão, porque ela vai para a Madre Godinho, uma casa de meninas que tinham ali, antes de entrar no hospital de Dona Estefânia. Está ali com a menina, faz uma amizade tão grande com a Madre Godinho que chama-lhe madrinha e diz a ela, tu só irás a Fátima, a primeira vez que irás a Fátima será acompanhar o meu caixão, ou será acompanhar o meu funeral. E assim foi, a verdade. A Madre Coutinho depois escreve isso mesmo, é? Que a primeira vez que ela vem a Fátima é para acompanhar o caixão da Jacinta, não é? Há pormenores da Jacinta interessantes, não é? Ela é operada sem anestesia e não diz um ai, o próprio médico fica abismado com tudo isso. As dores que tinha eram impressionantes, que nenhum ser humano consegue suportar umas dores sem gemer, não é? E ela consegue, não é? Ela só dizia, ó Jesus, é pela conversão dos pobres pecadores. Ó Jesus, é para consolar o teu coração, é para reparar o teu coração. Portanto, a preocupação dela era sempre este coração ensanguentado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há outro facto, diz.
Só comentar um aspecto, você está falando sobre a questão da madrinha, né, que ela chamava a Madre Godinho. Aqui tem uma imagem do quarto onde Jacinta ficou, Exato, né, lá em Portugal, lá em Lisboa. Né, como você mesmo falou, ela no início ela foi para um orfanato, né, onde ela foi ali acolhida e ela pôde partilhar muitas coisas, né, daquilo que Deus colocava em seu coração para a Madre. Tem muitos fatos interessantes para a gente comentar, Joaquim, dessa questão da Jacinta. E tem um outro fato também que eu queria comentar aqui antes disso, que era um fato que quando eu estudava sobre esse tema, que me chamou muita atenção, que ele disse que quando Nossa Senhora, eles diziam que quando Nossa Senhora aparecia, ela era de tamanha beleza, tão bela, tão linda, mas tinha um olhar e um ar de seriedade. Não é verdade? Se a gente for olhar para a imagem de Fátima, a gente vai ver exatamente isso. Um olhar doce, um olhar terno, belo, mas ao mesmo tempo a gente olha aqui para a expressão de Nossa Senhora, né, com ar de seriedade e dor. E aí, mais precisamente, quando a gente olha para o coração dela, rodeado de espinhos, né? Por exato. esse pedindo a reparação, como você falava da questão da reparação dos pecados, que eles abraçaram isso com tanto amor, né? E que realmente eles procuraram reparar. E o que fica para nós disso? Né? Para a gente pensar se realmente a gente está disposto, né, Joaquim, a sofrer pelos pecadores, né? Nós também somos, mas acho que a primeira lição que a gente tira disso que você está trazendo para nós, essa riqueza, é que se nós estamos realmente dispostos a sofrer pelos pecadores, a ofertar sacrifícios, né? Tantos santos que viviam esses sacrifícios e especialmente me chama a atenção aquele fato que você conversava comigo sobre as crianças que ficavam aguardando a oferta dos lanches deles, porque eles ali, mesmo com fome, mesmo com sede, quando eles iam pastorear o rebanho, né? Eles Exato. abriam mão de se alimentar e de beber água, enfim, para ofertar pela conversão dos pecadores. E não deixa de ser um heroísmo, né? É interessante isso e faz-me lembrar, até estou todo arrepiado, faz-me lembrar uma coisa que agora vem ao meu coração e que penso que os pais do Francisco da Jacinta nunca souberam disto, mas que a Lúcia depois escreveu e contou. Que lembras-te que a Nossa Senhora pediu que eles não dormissem com as cordas. Sim. Exato. Porque quem não assistiu ainda, gente, na semana passada, o Joaquim explicou que eles dormiam com as cordas amarradas no ventre. Na verdade, eles passavam o dia inteiro, não era, Joaquim? Com essas cordas. Eles andavam com as cordas e dormiam com as cordas, não é? Depois Nossa Senhora pediu para andar só com as cordas e não dormissem com as cordas. Sim. E o Francisco tem aqui uma coisa interessante, um pormenor muito interessante, e que agora veio, e para nós vermos a maturidade espiritual, não é, deste menino. Ele guardou aquela corda até aos últimos momentos. E quando sabia que estava próximo à sua ida para o céu, né, ele pegou, chamou a Lúcia, meteu a corda na mão e disse: queima esta corda. Foi mesmo. Ou seja, nem sei porque ele diz não rolou isto nem ao pai, nem à mãe, não é? Desta oferta. Ou seja, esta oferta, ou seja, quando nós, e o que eu quero dizer com isto, por isso é que me arrepiei, é que muitas vezes aquilo que nós fazemos em sacrifício pelos outros, nós às vezes badalamos, não é? Para nos encher quase por uma vaidade ou porque temos, se calhar, algo especial, não é? Estes meninos foi exatamente o contrário. Passaram no silêncio deste mundo, passaram despercebidos, não é? Mas numa grandeza enorme. Porque a sua coroação não era neste mundo, a sua coroação era, de facto, na eternidade. E é isto que nós fazemos muitas vezes sem querer. Eu fiz isto, eu rezei não sei quantos terços, eu fiz este sacrifício, eu fiz esta novena, eu estive não sei quantas horas em adoração, eu rezei as mil Ave-Marias, não é? E aqui é o contrário. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, não é? Eis-me aqui para o Senhor e eis-me aqui para os meus irmãos. E aqui que, de facto, se dá, e penso que não li em lado nenhum, e foram muitos livros que
que li para estar aqui e alguns apontamentos que fui tirando, e não li, e não me recordo nestes tempos que isso o pai ou a mãe soubessem disso. E ele mandou destruir, ou seja, nem aquilo ele quis que alguém fizesse uma relíquia daquilo, ou que aquilo fosse para uma Sim. exposição, ou que aquilo fosse, e outros fossem imitar, não é? Só porque o Francisco fez. Ou seja, é no, uma de oferta facto, por amor. no mistério mais profundo, não é? Como o Nosso Senhor, não é? Como o Nosso Senhor passou muito despercebido, não é? Na sua grande missão aqui nesta terra. Exatamente. E aí uma coisa bonita é que ele evitava o pecado, não porque levaria ao inferno, como muitos de nós podemos ter esse medo, né? Ah, eu não vou pecar porque eu corro risco de perder o céu. Mas ele evitava o pecado porque ele sabia que ofendia o Senhor e porque ele amava o Senhor, né? Claro. Tanto é bonito que você fala, era um detalhe que eu não sabia, né? Que ele ficava ali escondido na árvore, que coisa mais É, linda, escondido na árvore rezando, que ficava durante as aulas, né? Aproveitava para ficar ali com Jesus escondido, como eles chamavam, né? Lá no exato. sacrário. E como é bonito a gente ver realmente essa contrição perfeita de Francisco, porque aí é realmente a contrição perfeita, né? Eu faço não por medo, eu me oferto não por medo, mas eu me oferto porque isso ofende, porque isso agrada o coração de Deus. E eu não peco porque isso ofende o coração de Deus, né? Então acho que Exato. também é uma coisa muito bonita que a gente precisa olhar para a vida dos pastorinhos realmente para a gente se espelhar, na verdade. E É. aí, A Jacinta tem um pormenor quando parte na Igreja dos Anjos. Ela, quando o seu caixão, o seu corpo chega à igreja, os sinos começam a tocar. E toda a gente que estava ali, padres, pessoas ali que estavam ali, começam todos a olhar uns para os outros para perceber quem é que começou a tocar o sino, não é? E a pessoa responsável vai e a porta que dá para a torre onde se toca o sino estava fechada com um cadeado. Que só ele é que tinha a chave. olha E só. significa que quando entrou na Capela dos Anjos, nesse dia 20 de fevereiro, Nossa Senhora disse: a Jacinta chegou ao céu. É a confirmação de que Jacinta chegou ao céu. Portanto, nós vemos todos isto. A Jacinta passa, de facto, aquilo que nós podemos dizer, a imitação de Cristo. Morre, de facto, no sofrimento, sozinha, sem um gemido, não é? Como o Senhor na cruz, sem um gemido. O cordeiro que vai para o matadouro sem abrir a sua boca. A Jacinta Exato. passa isso. Vem para um sepulcro emprestado pelo barão de Alvaiase, que tinha um jazigo em Orém, e então disponibilizou, porque os pais não tinham lugar onde enterrar a filha, não é? E Uhum. então ele disponibilizou esse jazigo. O próprio Jesus, não é? José de Arimateia, como nós sabemos, tinha e ofereceu aquele túmulo a Jesus. Jacinta tem esse mesmo coisa. Vem num comboio de mercadorias, portanto, não é um comboio de passageiros, não. O caixão vem num comboio de mercadorias, não é? Num tempo que chovia, que há muito tempo que não viam uma chuva tão forte como naquele dia que ela chegou aqui a Fátima. Portanto, nós vemos, diz o pai que nunca se lembra de ter chorado tanto, quando viu chegar o caixão da sua filha. Num comboio de mercadorias, e aí os comboios de mercadorias, eu já os vi quando estive aí no Brasil, são parecidos com os nossos, não é? De facto, não tem beleza nenhuma. Portanto, passam ali e assim chegou a pequena Jacinta, não é? E nós vemos Que que coisa linda. tudo foi uma imitação de Cristo. Pelo amor pelos pobres pecadores. Jesus veio trazer a salvação, não é? A plenitude da salvação dá-se em Jesus e que depois deixa estes mensageiros, estes discípulos. E nós podemos dizer, Jacinta foi imitadora de Cristo, sem dúvida alguma, não é? Aliás, Você... o próprio João Paulo II, na beatificação, fala isso. A escola, não é? Colocai na escola dos pastorinhos, na escola de Maria, os vossos filhos, não é? Exato. Nelly faz aqui uma pergunta, Joaquim. Ela diz assim: Joaquim, você saberia nos contar algo sobre os pais dessas crianças?
Como eram as famílias, os pais de Jacinta, de Francisco, de Lúcia? Como era essa família, Joaquim? Olha, eram famílias muito de fé, portanto, rezavam o terço todos os dias à noite, tanto a parte da Lúcia, os pais da Lúcia, como os pais do Francisco e da Jacinta. Por causa da altura e o contexto da altura, que a vida era muito dura, eram pais que não deram carinho, portanto, eram muito sisudos nas suas decisões, porque tinha que ser, não é? Ali, o maior número dos filhos tinham filhos para ajudar os pais nos trabalhos do campo e com os animais. Tinha ali por volta dos 8, 9 anos, eles começavam a sair com os rebanhos, que era essa a idade que eles mais ou menos entendiam que já tinham alguma responsabilidade. Era uma vida vivida muito do trabalho e da oração. A mãe da Lúcia era catequista na paróquia, uma senhora muito reta, gostava das coisas muito retamente, não aceitava que os filhos mentissem, que os filhos fizessem qualquer asneira contra os vizinhos ou o que é. Portanto, queria os filhos muito direitinhos. Davam-se muito bem os primos, a família, portanto, a tia Olinda e o tio Marto, davam-se muito bem uns com os outros. Portanto, viviam assim do coisa. O pai de Francisco é o primeiro que acredita, não é? É o primeiro que acredita. Ele morre depois, em 1957, depois de ser transladado os corpos do Francisco, foi em 52, e da Jacinta em 51, exatamente. Ele depois tem um tempo de paz, porque aquela ansiedade, ele viveu muito tempo, até 1935, vivia uma ansiedade muito grande, porque a filha estava num sepulcro longe, 18, 20 km daqui, e eles não têm condições para ir visitar a filha. O Francisco, sim, numa bala comum, só tinha uma cruz, nem o nome de Francisco tinha. Sabiam que era ali e mais nada. Depois, em 1935, vem para o lugar onde o Francisco estava, a Jacinta, é enterrada por cima do Francisco. Já antes da Jacinta ser enterrada, outro corpo de uma outra criança foi enterrado ali, por cima do Francisco. Por isso é que depois, no levantamento do corpo, em primeiro lugar aparece uma criança de 5, 6 anos. E depois é que aparece mais fundo o corpo do Francisco. Portanto, vive isso. Em 1957, eu até posso ver para não me... Exato. Em 1956, a mãe do Francisco e da Jacinta morre, a Dona Olímpia, e depois o pai, o tio Marto, ou o Manuel Marto, nasce um ano depois, em 1957, ele morre. Ele foi o primeiro a acreditar na veracidade da aparição de Nossa Senhora. Porque Francisco, ele tinha uma relação muito próxima com Francisco. Ele viu sempre Francisco, desde a tenra idade, um menino muito ajuizado e muito reto, e nunca mentiu. E quando houve todo este alarido que a Jacinta não conseguiu conter dentro do seu coração a aparição de Maio, e ele disse, e depois o alarido todo da mãe da Lúcia, o pai de Francisco diz, não, eu vou perguntar ao Francisco, e o que o Francisco disser é o que é verdade. E disse, Francisco, diz-me uma coisa, vocês viram na Cova da Iria Nossa Senhora? E Francisco diz, sim, pai, nós vimos uma senhora tão brilhante, mais brilhante que o sol, tão bonita, tinha um ar bondoso, não é? Mas ao mesmo tempo triste, que é aquilo que há bocado Cátia se falava, não é? Esta serenidade, este olhar bondoso, mas se nós aprofundarmos o seu olhar, um olhar triste, um olhar que está a ver os seus filhos, muitos deles perdidos, muitos deles desviados dos caminhos da salvação, dos caminhos de Deus. E eles frisam várias vezes sempre o olhar bondoso, mas triste, bondoso, mas triste.
era o que eles diziam muito. Portanto, nós devemos todo este historial do Francisco e da Jacinta. E por isso eles têm esta dificuldade. Depois, em 1935, vem então para aqui, para Fátima, está até 1951, que depois é transladado ainda à Basílica, que a Catiúcia conheceu, a Basílica Nosso Senhor do Rosário. Ainda estava em obras, ainda não estava completamente acabada. A pequena Jacinta vai para lá. O corpo está intacto, como já falei a semana passada, não é? Há as fotografias que tem, e quem tiver o livro, ou quando vierem cá, está aqui o livro. Nós vemos aqui numa fotografia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Numa fotografia. A informação que nós temos, então, é que o corpo de Jacinta está intacto, né? Isso dos 3... Exato, está intacto. Ela continua incorruptível. E aí é importante só esclarecer, gente, para você que está na nossa live, que isso assim, alguns santos, né, vivem essa graça, tamanho odor de santidade, que o corpo não se corrompe pelo pecado. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É aqui. Olha só. Só se vê ali a cabecinha, não é? Que é a fotografia da altura, não é? É neste que está, não é? Aqui são os restos mortais do Francisco. Aqui. São do Francisco. Os ossos, não é? Aqui. Portanto. Então, no caso, ele teve o corpo corrompido, mas a Jacinta não permanece. Exato. O corpo incorrupto até hoje. Aqui, lá mais uma vez, e nós que estudamos, eu digo todos, não é? Eu não sou nada, mas pelos estudos que são feitos, mais uma vez nós vemos aqui a imitação de Cristo. Claro que a Jacinta não apareceu num corpo glorioso, não, mas está intacto. Jesus, o seu corpo ficou intacto. Portanto, tamanho odor de santidade. Todo o percurso da Jacinta é, de facto, uma imitação quase na totalidade, e dizemos quase na totalidade porque a perfeição só em Deus e só em Jesus Cristo, mas nós vemos isto, e até o corpo está incorruptível. E aí não foi fácil de identificar a pequena Jacinta e foi transladada. Um ano depois, em 1952, então novamente feito as escavações para encontrar o corpo do Francisco. O pai diz que é ali, fazem a primeira coisa e as ossadas vêm e o pai diz logo que não é ali, não é aquele miúdo. E os médicos depois fazem as medições dos ossos e de facto ficam que estavam. Então achavam, porque já tinham tirado a Jacinta, ali, que não era ali. E o pai teimava. E eles diziam, não pode ser. E o pai teimava e afundaram mais e aí encontraram. Quando começaram, o pai deu um berro e diz, é o Francisco. E diz, como é que você tem a certeza? Por causa do terço que ele tem ali. Porque o terço estava intacto. Outro sinal que não é normal, não é natural, o terço estar intacto, feito pelo pai. Aí vão fazer as medições e, de facto, vêem perfeitamente que era a criança, o Francisco, da idade dele. E aí, de facto, levam para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e portanto, e colocaram lá. A Lúcia há este desejo de permanecer ao lado da pequena Jacinta, da sua prima, não é? Da sua confidente, como dizia, e depois, em 2006, sai do Carmelo para vir ser sepultada depois, ou transladada, não é? Aqui para a Basílica de Nosso Senhor do Rosário. Há aqui um pormenor também que eu já dei uma pincelada por cima, mas convinha referir. Que não foi fácil também para o povo, aqui, principalmente o povo, que começou a ter uma devoção muito grande nas mensagens. Porque em 1922, eu até pego aqui que eu trouxe aqui, em 1922, de 5 para 6 de março, vemos aqui outro sinal de Deus, não é? Portanto, a imagem já a tínhamos, ali uma capelinha, como ela está. Deixa-me ver se tem aqui as fotografias para vos mostrar. Portanto, a capelinha. Portanto, é esta aqui. Sim. Depois, em 1922, ela fica
Eu penso que tem aqui a fotografia disso. Qual é esse livro? Ela vai ser colocada lá uma bomba com dinamite. Não está aqui. Há uma outra foto, eu pensei que tinha aqui, mas não. Há uma outra foto que ela está destruída, mas penso que não está aqui. Em 1922, o povo começou a ter esta grande devoção e, de facto, o governo da altura, que estava a ter alguma dificuldade já, resolveu tentar desacreditar o povo, tentar afugentar o povo ali. Já tínhamos a imagem de Nossa Senhora lá, que é a imagem que está lá, a imagem original, já estava lá. E era a Maria da Capelinha, não é? Que tomava conta e guardava dentro da capela, ou seja, Nossa Senhora estava onde está hoje, mas lá numa coluna que puseram, e depois, ao fim do dia, quando a senhora, foi a primeira zeladora, digamos assim, do santuário, não é? Ela guardava dentro da capelinha, que hoje tem lá o Santíssimo, não é? Guardava Nossa Senhora ali, fechava a porta e ia embora. Nessa noite, a Tia Maria da Capelinha, como era conhecida, ela estava a rezar e estava a anoitecer, de 5 para 6 de março, ainda é frio aqui nesta região, e virou-se para Nossa Senhora e disse: Nossa Senhora, eu vou para a minha casa quentinha, que tinha a lareira e essas coisas todas, e tu ficas neste frio, não é? Não, hoje vais comigo para ficares também quentinha como eu fico, não é? Hoje vou-te levar. E pegou em Nossa Senhora, porque a imagem não é muito grande, como sabe, não é? E lá foi ela para casa. Nessa mesma noite, vão lá de madrugada e põem dinamite e arrasam com a capela, para estourar com a capela. Só que Nossa Senhora não tem um belisco, não é? Lá está mais uma vez a providência divina de Deus, não é? Que o Papa fala sobre isso, diz: a imagem foi retirada pela grande providência divina, não é? Pela grande providência divina. Nós vemos aqui que, de facto, isto não é uma mensagem qualquer, ou seja, uma mensagem só de devoção. É, de facto, uma continuação das Sagradas Escrituras. Isto é, acordai, está em alerta, não é? Porque, de facto, a salvação está próxima, não é? E é este grito que a mensagem de Fátima tem para cada um de nós, não é? Aqui há uns testemunhos que nós partilhamos, não temos fontes que sejam fidedignas que nos diga isto. Mas há rumores que do grupo que eram maçons também, ligados à maçonaria e tudo, que puseram dinamite, aquelas barras de dinamite que trazem, não é? Que um deles, que estava, quando meteu a mão ao bolso para tirar a barra de dinamite, que encontrou uma rosa branca. Há essa história. Eu partilho esta história. Não temos fontes seguras que tenha acontecido assim, mas há isso porque depois essa mesma pessoa se converteu, não é? E foi uma das pessoas que também contribuiu aqui para Fátima, tanto como devoto, como trouxe outras pessoas para aqui. Mas dizem que foi assim que aconteceu. Quando ele tirou, verificou que era uma rosa e não um dinamite. E que depois os outros fizeram. Portanto, nós vemos toda a perseguição que aconteceu e toda a força divina que sustentou sempre, até os dias de hoje, a mensagem de Fátima, não é? Que coisa linda, Joaquim. Estão perguntando aqui quais são as referências, porque as pessoas querem se aprofundar, né? E aí perguntam aqui que livros talvez as pessoas possam ter acesso que registram esses detalhes. Olha, eu tenho aqui uma série de livros. Um compilado. O primeiro livro principal é este aqui, não é? Portanto, as Memórias da Irmã Lúcia, não é? Estão aqui com os meus apontamentos todos. Este é o grande... aqui no Brasil.
Eu não sei se Hã? vende aqui no Brasil. Eu consegui comprar quando eu estive em Fátima, mas eu Pronto. não sei se vende aqui no Brasil, mas Aqui, posso procurar. aqui sim. Se for preciso, o próprio santuário envia para Certo, vocês. Isso é uma questão depois de fazer. certo. Um outro livro, que é para mim o mais importante que está agora, é este, A Mensagem de Fátima, não é? De Eloy Bueno, não é? Que ele Uhum. aborda toda a parte teológica e muito coisa do segredo. É muito importante este, este livro. Depois tem os vários livros, não é? Temos este aqui de quando foi aquilo que os Papas falaram, e nós fizemos para o centenário das aparições. Este também muito importante, que está incompleto, mas muito de uma riqueza, que pediram à irmã Lúcia para escrever como é que eu vejo a mensagem. Portanto, Certo. ela escreveu e ficou incompleto, mas tem muito, só tem 62 páginas, mas de uma profundidade muito grande. Muito grande. Agora, mais recente, um simpósio que nós tivemos, Fátima, Hoje Que Sentido, não é? Que está aqui, tanto neste ponto. E pronto, depois temos os vários, não é? Sobre Francisco e a Jacinta, não é? Também, estes também aqui. Uma mensagem de esperança para o mundo, o acontecimento e significado de Fátima, também muito importante, onde muitas coisas que eu aqui partilhei com vocês estão aqui. A nuvem de misericórdia é daqui que sai. E depois tem as biografias deles, não é? Da Jacinta e do Francisco, não é? Eu É acho que nisto. depois, assim, talvez a gente possa. Você possa me passar as capas desses livros e eu publico no Instagram da Sim, comunidade. sim, eu posso tirar fotos com o meu telemóvel e mando pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. E eu Eu publico queria aqui só ler também. uma coisa, a importância, eu não sei quanto tempo temos. A gente Uh, vai, se a gente não conseguir concluir, a gente vai abrir uma outra live para continuar hoje ainda, na Pronto, está sequência, bem, não tem para a gente problema nenhum. terminar o tema. Porque aqui é importante aquilo que é a oração, não é? E o Papa João Paulo II, Paulo II. nós estamos aqui, nós fizemos um livrozinho, quando foi, no ano 2000, sobre rezar com o Papa, o Rosário. E nós temos aquilo que o Papa escreve aqui, a importância para todos nós, que ele diz: o Rosário da Virgem Maria é um desejo que eu tenho, o Papa falava de João Paulo II, não é? Um desejo que tenho sempre no meu coração. E desejo que esta oração seja especialmente proposta e valorizada nas várias comunidades cristãs. Deixo esta indicação pastoral à iniciativa das diversas comunidades eclesiais. Com ela, não pretendo dificultar, mas antes integrar e consolidar os planos pastorais das igrejas. Especialmente, espero que seja acolhida com generosidade e solicitude. Depois, o nosso bispo, presidente da Conferência Episcopal, escreve aqui uma coisa fantástica, que eu penso que ele, quando escreveu isto, ele não deu conta e que o que ele devia escrever, ou seja, o que devia dar continuidade, era para todos. Porque ele diz assim: o Santo Rosário é, desde há muito tempo, a forma de oração mais amada do povo português. A maior parte dos portugueses aprendem a rezar rezando o terço. O facto de Nossa Senhora ter pedido explicitamente em Fátima tornou o Rosário numa missão específica do povo português. A reza do terço é a expressão do traço fundamental da nossa cultura espiritual, o amor a Nossa Senhora. Com ela, aprendemos a contemplar o mistério de Cristo, a amar a Igreja e a contemplar a Santíssima Trindade. E é aqui que eu acho que podia acrescentar, que ele diz: o caminho de santidade tem em Portugal o nome Maria. E eu atrevo-me a dizer que o caminho de santidade para o mundo tem o nome Maria. É só aqui, não é? E ele diz: ela ensina-nos a simplicidade na oração, a ternura na forma de amar,
o segredo do crescimento na caridade, que é contemplar com o coração. É verdade. A gente vai ter Foi, que abrir uma pois, outra live. A gente vai